Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Hoje, live 3 do nosso aquecimento, das 10 lives aí que eu vou fazer para vocês, preparando vocês para a Maratona do Emagrecimento Definitivo, a MED. Hoje um tema lindo, amo falar sobre esse tema, falo, né, com frequência e vejo que cada vez que eu falo eu preciso falar mais, porque ainda tem muitas mulheres que precisam saber. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Larraud, sou nutricionista, uma nutricionista muito apaixonada pelo que faz, uma nutricionista que trabalha ali muito pertinho com mulheres, então eu trabalho muito no meu universo, no meu mundo, mas atendo também homens, crianças, mas o meu público realmente ali de trabalho mais pertinho, de estar com a maioria dos atendimentos são mulheres. Meus amores, então vamos lá. Quero dizer a vocês uma novidade. As inscrições para a MED estão abertas. Abri hoje já está no ar. Para quem está no Instagram, para fazer a inscrição, basta ir no início do meu perfil, quando acabar a live, não vá agora. Quando terminar essa live, você vai lá no iniciozinho do meu perfil. Deixa eu desligar esse negócio aqui que está estralando. Você vai lá no início do meu perfil, clica no linkzinho lá na bio, faz a sua inscrição. Não demora 30 segundos para você fazer. Gratuita, online, linda e transformadora para a sua vida. Mesmo quem participou da primeira, precisa participar dessa, tá diferente, conteúdo diferente. A primeira foi a Semana da Nutrição Descomplicada, que eu fiz esse ano. Agora essa eu estou dando um mergulho mais profundo no emagrecimento, com conteúdo muito rico, e tá diferente, uma dinâmica diferente. Então, terminando essa live, vocês vão lá e façam a inscrição de vocês e divulga para todas as amigas, todas as mulheres que você conhece, tem que participar dessa maratona. Então, olha só, o que acontece? Por que eu quis mais uma vez trazer esse tema para vocês? Porque eu percebo que ainda é tabu para muitas mulheres falar sobre climatério, falar sobre menopausa. Muitas mulheres não têm noção do que é climatério e menopausa, acham, inclusive, que é a mesma coisa, mas muitas conhecem só de nome, não sabe o que acontece, não sabe que tem tratamento, que pode se sentir melhor. Recentemente, eu fiz um atendimento no meu consultório e que foi muito impactante. Então, era uma mulher de 51 anos, né, ela está... muito provavelmente, dentro em breve, ela vai estar na menopausa, então ela já está no climatério há alguns anos, mas ela não fazia ideia de que tudo que ela sentiu ao longo de quase 10 anos fazia parte ali dos sintomas do climatério. Vou explicar bem direitinho isso para vocês, tá bom? Fiquem tranquilas. Mas então, por quê? Porque, gente, tudo que a gente falar sobre climatério e menopausa é pouco. Porque pelo número de mulheres que não sabem, não têm acesso a essa informação, né? Tem muita vergonha, muito medo de tocar nesse assunto, de falar sobre essa questão da intimidade, do que ela sente, né? Então, eu quero dar um mergulhão hoje com vocês aí, claro que na medida do tempo que a gente tiver, né? E quero responder todas as dúvidas de vocês. Mais uma coisa que eu já quero, assim, de imediato, que fique gravado na memória de vocês. Climatério e a menopausa pode ser a melhor fase da sua vida se você souber o que fazer com ela. Sabe por quê? Meninas, mulheres, porque essa fase pode ser a mais linda, a mais prazerosa da sua vida? Primeiro que a gente está falando aí, vai falar de maturidade. Então, é uma mulher que já tem uma história de vida, que já tem uma caminhada, e aí você imagina toda a vivência que essa mulher carrega consigo, isso faz com que ela possa viver a plenitude do climatério e da menopausa, se ela vai estar bem acompanhada, sabendo o que está acontecendo com ela. Outra coisa, os filhos já vão estar grandes, os filhos estão maiores, mais independentes. Para muitas, assim, os filhos já saíram de casa, já estão saindo, e acaba que essa mulher fica sozinha. E se ela não sabe o que acontece com ela durante essa fase do climatério da menopausa, ela se sente ainda mais sozinha. Por isso que é tão importante. Então, assim, outro dia a Cláudia Raia falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Ela falou, olha, o segundo ato da vida de uma mulher pode ser muito melhor que o primeiro.
e eu concordo plenamente com ela. Vou falar para vocês, assim, ao longo da live eu vou me lembrando de casos que eu vejo e que eu vivo para ir compartilhando com vocês, de mulheres, assim, que retomaram a vida, vou dizer para vocês, quase reviveram, sabe? Quando a gente fala de um acompanhamento adequado, de entender o que está acontecendo e de procurar ajuda, procurar tratamento. Então, uma vez que esse assunto ainda é tabu, né, ainda é um assunto que envergonha muitas mulheres, que intimida muitas mulheres, a gente precisa falar dele muitas vezes, incessantes vezes, e enquanto eu puder fazer isso, eu vou fazer, vou falar. E porque, claro, que é um assunto também que me interessa muito, porque eu estou aí entrando no climatério, né, já tenho percebido algumas coisas, mas também estou me cuidando já tenho essa percepção. Então, vamos lá, vamos entender o que é climatério, o que é menopausa. Muita gente confunde, né, acha que é a mesma coisa. Uma coisa que eu escuto muito, mas não é a mesma coisa, Nutri? Não. Climatério é a fase que antecede a menopausa. Vou falar de menopausa já. Climatério pode ter início ali por volta dos 40 anos de idade, quando a mulher pode começar a perceber ali o surgimento de alguns sintomas específicos. Tem mulheres que começam nesse climatério um pouco mais cedo, tem outras que entram um pouco mais tarde. Tem uma condição genética associada, então se sua mãe, por exemplo, teve aí a menopausa um pouco mais nova, antes dos 50 anos, você tem grandes chances de também entrar no climatério, começar esse climatério e talvez até entrar na menopausa também mais cedo. Claro que tudo vai depender da maneira como você vai conduzir esse processo. Anos atrás, lá na época, né, das nossas avós, bisavós, talvez até das nossas mães, pouquíssimo se falou e pouquíssimo se soube sobre climatério e menopausa. Hoje o olhar, graças a Deus aí, felizmente, ele está muito mais amplo, mas ainda assim está longe de ser o ideal, né? Então, vocês imaginem, se hoje mulheres, dentro dessa modernidade que a gente vive, sofrem tanto com esses sintomas, que eu vou falar para vocês já quais são, você imagina isso anos atrás, então, que o recurso era muito mais limitado, que não existia essa tecnologia, não tinha essa disseminação de informação que a gente tem hoje, né? Imagina o que essas mulheres passavam lá naquela época, né? Então, o que acontece? Vamos lá voltar aqui no climatério. Então, o climatério ele pode ser chamado também, gente, de perimenopausa ou pré-menopausa. Então, se você ouvir por aí, perimenopausa, pré-menopausa ou climatério, é a mesma coisa, tá bom? Diz respeito à mesma fase, ou seja, aquela fase que antecede a menopausa. Essa fase do climatério, gente, ela começa quando a mulher começa a perceber ali alguns sintomas. A gente vai olhar o exame dessa mulher, não tem alteração hormonal, tá tudo normal, tá tudo em ordem. Você olha no exame dela, você vê lá, os hormônios estão em dia, tá tudo ok, mas ela tá começando a apresentar sintomas. Muitas vezes ela chega para mim, né, essas mulheres chegam para mim e falam assim, Nutri, nossa, tô dormindo tão mal, sempre dormi tão bem, e de repente parece que mudou alguma coisa, eu comecei a acordar no meio da noite, ou eu tô tendo dificuldade para pegar no sono. Aí eu falo, é mesmo, me fala mais um pouco. Quero saber o que mais você está sentindo. E aí primeiro eu espero ela relatar, e depois eu vou perguntando. Tá sentindo tal coisa? Ah, tô. Tá sentindo tal coisa? Não, tô não. E aí eu vou descobrindo, aí eu vou sabendo o que acontece. Gente, uma vez que não tem alteração de exame, se o profissional que está atendendo essa pessoa, que está fazendo essa avaliação, não tem conhecimento sobre os sintomas da menopausa, ele vai passar despercebido, ou ele vai tratar como um desconforto agudo que está acontecendo só naquele momento. Então, todo profissional de saúde tem obrigação de saber sobre climatério e menopausa. Porque, né, profissionais de saúde que trabalham com mulheres. Né? Então, tem obrigação de saber, tem que buscar um mínimo de conhecimento, tem que ter essa sensibilidade para entender o que está acontecendo com essa mulher. E é uma alteração, eu vou falar as físicas para vocês, mas que mexe muito com o emocional das mulheres. Então, um dos sintomas marcantes do climatério é a alteração de humor,
É aquela mulher que ela tá bem, mas daqui a pouco você vê que ela dá uma explosão de nervoso, daqui a pouco ela tá chorando. Então, assim, são humores, né? Vários humores aí, condições emocionais que passam pela mulher, talvez no mesmo dia acontece um monte de coisa. E nem ela se entende, porque ela acha que o problema é dela, que ela se culpa com aquilo. Então, além da alteração de humor, além da insônia, a gente tem aí, por exemplo, os fogachos. Vocês, meninas aqui, mulheres, que estão me assistindo, já sentiu fogacho? O que é fogacho, gente? É um calor que começa aqui na altura da nuca, sobe para a cabeça, que chega a molhar a nuca, né? Outro dia uma paciente minha falou, Fernanda, a primeira vez que eu senti, eu estava fazendo uma maquiagem nela, se maquiando. Ela falou, eu não conseguia, porque a maquiagem começou a derreter, eu comecei a transpirar tanto na minha cabeça que eu não consegui terminar. E é o que acontece, gente, é assim mesmo. É um calor que sobe de uma vez, parece um fogareiro, faz de uma vez aqui, e esquenta, e o corpo, inclusive tem mulheres que relatam que o corpo fica gelado e que a parte de cima esquenta demais, a cabeça. Então, quando a mulher relata isso aí, eu já vou abrir meu olho, eu falo, já tem que também prestar atenção. Então, temos fogachos, insônia, alteração de humor, temos aí ansiedade e depressão, mulheres que começam a desenvolver comportamento ansioso, motivados por essa fase do climatério, depressão também. Por isso que é tão importante a gente analisar sintomas, sintoma por sintoma, e nunca subestimar nenhum sintoma que uma mulher traz para o consultório, ou enfim, ali durante as minhas consultas, ou nos cursos que eu converso com as meninas muito sobre isso também. Então, a gente não pode deixar de ter esse olhar cuidadoso, esse olhar delicado para essa mulher. E esses sintomas agora, caminhando aqui com vocês, para a ansiedade e depressão, a gente tem que levar em consideração, porque não somente por ser algo característico aí do climatério, dessa fase do climatério, se essa mulher começa a apresentar esses sintomas de entristecimento, né, acontece muito, por exemplo, eu eu ouço muito no meu consultório lá, né, as meninas com as mulheres, quando eu vejo, fala, poxa, Fernanda, eu não tenho nada do que reclamar, a minha vida é boa, eu tenho uma vida estável, eu sou realizada, mas eu sinto uma tristeza tão profunda e que às vezes eu me sinto culpada, e gente, isso alimenta ainda mais essa depressão, a condição de ansiedade dessa mulher também aumenta muito durante essa fase do climatério, e a gente precisa levar tudo isso em consideração. Levantando um olhar muito carinhoso ali para o intestino dessa mulher, se ela relatou sintoma de depressão, sintoma de ansiedade, de insônia, o olhar para o intestino ele tem que ficar desse tamanho. A gente tem que ter um cuidado ainda maior com ela. Imagina só, né? Se não só... Olha como o ser humano é sistêmico, né, gente? Como é que a gente não pode olhar nada isoladamente quando se fala de saúde, principalmente aí da saúde da mulher. Tá tudo ligado. Daqui a pouco eu vou falar mais para vocês de intestino. E aí, então vamos lá. Falamos fogachos, insônia, alteração de humor, depressão, ansiedade, mudança na composição corporal. Sabe aquela mulher que nunca teve barriga, ou até tinha lá uma barriguinha, mas de repente a barriga parece, ela se olha no espelho, dá a impressão que ela tá com o abdômen mais globoso, o abdômen tá mais arredondadinho. Quando ela olha, começa umas dobrinhas aqui nessa região das costas, e ela olha, ela fala, meu Deus, o que é isso? Eu tô engordando. Aconteceu esses dias de eu atender uma paciente que ela cortou comida de todo jeito, achando que era isso. Aí ela viu que realmente não era. Mas está associado a essa condição do climatério, alteração hormonal. Ainda que não seja visível em exames, que não seja sensível ainda a ser detectado pelo exame, a clínica ela é soberana. A gente analisa sinais e sintomas e vê. Então, esse acúmulo de gordura que começa a acontecer nessa região das costas e região de abdômen, isso acontece já por uma delicada, por uma sensível mudança na queda da progesterona ali e do estrogênio. E isso faz com que essa gordura comece aqui a se acumular para que mulheres que estão aí nessa fase do climatério. Aumento do apetite, muito associado a essa questão da oscilação do humor, da depressão, da ansiedade, acaba indo ali para a comida como escape, tentando suprir
essa variação emocional que acontece nessa fase do climatério, e a gente tem que olhar isso também de pertinho. Aumento de flacidez e de celulite. Atendi também recentemente uma paciente, 55 anos, muito bem cuidada, sempre cuidou da saúde, e de repente ela me mostrou uma foto dela, de pouco tempo atrás, e quando a gente olhou na perna ali, realmente, celulite já ficando um pouco mais visível, não era uma celulite inflamada grau 3, mas já tinha ali uma celulite que a gente conseguia ver, então já estava ali mais ou menos grau 2, isso associado à perda natural de colágeno, e que quando a mulher entra no climatério, essa perda, que não era tão acentuada, ela cai em queda livre. A partir dos 30 anos, nós começamos já a perder colágeno, viu, meninas, mulheres? E aí, o que acontece? Quando entrou no climatério, então, o estudo é acelerado, tem uma influência hormonal ali acontecendo. Então, aí eu passo a ter um olhar mais especial ainda para essa mulher. Então, muitas vezes, uma ingestão proteica, uma estratégia antioxidante, merece um olhar especial para a gente aumentar isso, melhorar, tentando, claro, associar isso a outras coisas que eu vou falar para vocês, mas para que essa mulher comece também a perceber uma melhora nessa questão de flacidez, de celulite, de perda natural do colágeno, e que a gente consiga aí, com esses hábitos, melhorar um pouco isso, retardar. Um sintoma que eu vou voltar a falar de novo para vocês, ressecamento vaginal, 2 sintomas, eu vou associar os 2 aqui, tá? Ressecamento vaginal e baixa de libido. O que acontece, gente? Começa a cair progesterona, começa a cair estradiol, começa a cair testosterona, e essa mulher começa a ficar menos sensível ao desejo sexual. Então, libido é a manifestação do desejo sexual. E uma mulher que entra no climatério, ou que chega lá na menopausa, tende a ter o apetite sexual diminuído. Ou apresenta ressecamento da mucosa vaginal. Mulheres que na hora do sexo, no ato da penetração, começam a sentir desconforto, ardência, dor. No outro dia parece uma coceira, então começa a ter um olhar especial para isso, começa a se observar. Está associado ao climatério também, mas, por exemplo, quando a gente fala de ressecamento vaginal, eu vejo várias condições aí problemáticas associadas. Se é tão tabu falar de climatério e menopausa, também é muito tabu falar de sexo. Dentro do casamento, muitas mulheres, ou dentro dos relacionamentos, muitas mulheres não conseguem, têm um bloqueio enorme, não conseguem comunicar isso ao parceiro, não conseguem levar, falar para eles que estão com desconforto. Outro dia atendi uma paciente, né, ela estava, deixa eu ver, ela devia ter 48 anos, mais ou menos, e ela, antes do ato sexual, antes da relação sexual com o marido, ela corria no banheiro e introduzia um lubrificante vaginal, e aí eu falei, mas por que você não fala para ele isso? Ah, não dou conta, Fernanda do céu, nossa, não sei falar, eu travo. Então, assim, por isso que eu falo para vocês, tudo que a gente fala sobre climatério, sobre sexualidade é pouco, tem que falar mais, né? Então, o que acontece? Quando essa mulher tem ressecamento vaginal associado ao climatério, a gente tem 2 condições que podem ajudar. 3, na verdade. Se essa mulher faz reposição hormonal, isso naturalmente tende a voltar e essa lubrificação ela volta a acontecer. Outra condição importante é cremes de uso tópico. A gente tem cremes à base de estriol ou de estradiol, que são hormônios femininos, que você introduz ali na vagina com um aplicadorzinho, e aquilo ali começa de novo a estimular aquela mucosa vaginal a estar de novo lubrificada por causa do hormônio. E uma outra condição que talvez pouquíssimas mulheres saibam é que há tratamentos a laser para mucosa vaginal. É um formato diferente, ele é compridinho, uma canulazinha, e aí a gente não, né? O profissional, o médico que faz esse tratamento, a médica, né? Ele introduz essa canulazinha ali no canal vaginal, não dói nada, e ela começa a disparar esse laser ali dentro. Esse laser vai provocar uma mudança ali na célula, vai fazer com que essas células voltem a produzir colágeno, e melhora também essa condição
de ressecamento vaginal. Então, se você ainda não sabia disso, fala para mim aqui nos comentários, vocês sabiam do laser íntimo, do laser vaginal? Que inclusive mulheres que têm flacidez, que tiveram parto normal, e acaba ajudando muito também na melhora da musculatura, da rigidez, de novo, da elasticidade da musculatura ali do canal vaginal. Quanto à baixa de libido, uma vez que o sexo para a mulher está muito associado às emoções, eu falo sempre isso, né, que sexo para a mulher, ele começa aqui na mente. Como muito da nossa vida começa na mente, o sexo não é diferente. Então, para nós mulheres, gente, a condição de penetração é uma etapa do sexo. Então, tudo começa na mente. Se imagina só uma mulher, olha essa situação comigo, uma mulher que não conversa com o marido, ou com o companheiro, ou com o parceiro, não conta para ele dessa condição, às vezes ela nem sabe o que é que está acontecendo, ou se ela fala, ele não compreende, ele não entende, não sabe conversar, não sabe acolher, não sabe cuidar, essa libido vai despencar ainda mais. Então, assim, não é só uma condição de hormônio. Claro, sexo para nós, no ouvido, no falar, no toque, no carinho, na atenção, tudo vai influenciar. E aí, imagine, então, essa mulher que está mais sensível ainda, então, com essas emoções em alteração, flutuação total aí o tempo todo. Então, gente, é muito complexo, né? Menopausa. O que é menopausa? Então, climatério é a fase que antecede. Menopausa é marcada, é a fase da vida da mulher marcada pela última menstruação. Quando a menina menstrua pela primeira vez, a gente não fala que foi a menarca, primeira menstruação? Então, a menarca, primeira menstruação. Menopausa, meno, de sangramento, de menstruação, e pausa, de interrupção. Então, olha só, a mulher entrou no climatério, ela teve a última menstruação, ficou 6 meses sem menstruar, aí a gente fala que essa mulher está na menopausa. Então, assim, por exemplo, se ela teve uma menstruação, cessou só um mês, a gente ainda tem um cuidado de falar, porque pode ser que esse fluxo, esse ciclo menstrual esteja irregular também. 6 meses sem menstruar, está na menopausa. Certo? Então, aí é só para vocês entenderem que é mais uma questão de nomenclatura e de fases. E agora sim, vou falar do tratamento. Vamos lá, primeira linha de tratamento, puxando para o meu lado, claro, reeducação alimentar, mudar hábitos alimentares. A gente tem uma série, milhares aí de alimentos que contribuem para a melhora desses sintomas. Por exemplo, eu tenho as frutas e os vegetais que são riquíssimos em antioxidantes. Se a gente está falando de um processo natural de envelhecimento, se eu estou dizendo a vocês que a coisa começa a mudar, que a pele começa a ficar flácida, que vai havendo uma série de alterações, porque o corpo está envelhecendo, né? Eu preciso trazer elementos por meio da alimentação para que eu consiga segurar um pouco a onda desse envelhecimento, retardar um pouco a velocidade do que isso acontece, e a gente consegue isso com as frutas e os vegetais também, porque são antioxidantes. O que é antioxidante? Eu vou repetir, talvez você já tenha me ouvido falar aqui, mas sempre gente nova, vou falar de novo. Primeiro vamos entender o que é oxidação, para eu entender o que é antioxidação. Oxidação, imagina aí a ferrugem no ferro. É o que acontece nas nossas células quando a gente vai envelhecendo. A gente vai enferrujando por dentro. Então, eu preciso de algo que interrompa essa ferrugem. E aí a gente vem com esses nutrientes das frutas e dos vegetais, que são os antioxidantes, os antiferrugens, para dar uma segurada na velocidade. Chega essa hora, a pessoa já está quase sem voz. Então, as frutas e os vegetais, por meio dos minerais e das vitaminas, a gente consegue dar uma segurada aí nesse envelhecimento. Claro que a gente pode pensar aí numa estratégia de suplementação para conseguir uma quantidade um pouco maior e mais concentrada. Vou falar isso para vocês daqui a pouco. E a gente vai pensar, vamos falar também do emagrecimento. Mas fato é que a alimentação é importante. Segunda coisa importantíssima,
prática de exercício físico. Precisa fazer exercício físico. Se você até hoje não pratica exercício físico, está esperando começar, está esperando sentir vontade de começar, eu preciso te dizer uma coisa, essa vontade nunca vai chegar. Ela só vai chegar o dia que você já estiver fazendo, estiver motivada, que seu corpo estiver adaptado e sentindo falta do exercício físico. Aí essa vontade vai chegar, certo? Mas enquanto você não começar, essa vontade não chega. Então precisa ir, né? Então, assim, é aquela coisa, não tô com vontade, vai sem vontade, mas vai. Então tem que começar esse exercício. Exercício físico, alimentação, reposição hormonal. Vejam bem, eu estou falando reposição. Repor é você colocar no lugar de algo que já não existe mais. Então, por exemplo, começou ali uma diminuição, os exames começam a mostrar que está tendo uma redução hormonal, é a hora da gente entrar com uma reposição hormonal, né? Bons médicos aí, ginecologistas e endocrinologistas que entendem da saúde da mulher são capacitados para fazer isso. Eu, como nutricionista, não posso fazer, né? Não tenho autorização, nem me meto a besta de fazer. Acompanho, sei de tudo, mas não prescrevo para ninguém, né? Cada macaco no seu galho. Mas então, reposição hormonal. Tem mulheres que não podem fazer? Tem. Mulheres que tiveram histórico na família ali de mãe ou de avó de câncer de mama, precisa ver isso junto ao seu médico, avaliar se é necessário, é possível você fazer. Tem algumas outras situações, mas isso é avaliado junto ao médico. Mas pode fazer, gente, eu vou dizer a vocês, faça. Se não tiver nada que pese contra a reposição hormonal e você está já com deficiência de hormônio, faça reposição. Reposição hormonal é vida. Uma mulher, ela ressurge das cinzas quando ela faz reposição hormonal justificada. Quando você devolve àquela mulher o hormônio que ela não produz mais. Façam. Não tenham medo de ficar grandes, musculosas. A quantidade é pequenininha quando bem feita. É simplesmente o suficiente para colocar de volta aquilo que você precisa. Algo que você não produz mais e que seu corpo precisa para te dar qualidade de vida. Não quero fazer, Fernanda, não posso fazer por alguma condição. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Fitoterápico. Tem uma linha grande de fitoterápicos que eu, como nutricionista, posso prescrever. Vamos lá. Então, e outra coisa importante, uma vez que mexe com o emocional, é importantíssimo que essa mulher cuide muito da saúde emocional, cuide desse estresse, seja com terapia, com meditação, com yoga, com atividades relaxantes, que promovam uma desaceleração aí dessa condição emocional, que haja que promovam relaxamento, para que essa mulher fique mais tranquila, mais equilibrada emocionalmente, ok? E eu quero falar para vocês uma coisa, já falei outra vez, vou falar de novo. Quero falar com vocês agora em relação ao exercício físico, da recomendação da Organização Mundial da Saúde. Por que é tão importante mulheres no climatério e na menopausa fazerem exercício físico? Olha só, se a gente está falando agora numa condição de emagrecimento, agora eu vou entrar um pouco no emagrecimento com vocês, para vocês entenderem por que é possível emagrecer estando no climatério ou na menopausa. Então, o que acontece? Se essa mulher já entrou ali numa condição hormonal que teve um acúmulo de gordura diferente, então ela começou a perceber que começou a juntar gordurinha, né? Aqui na região das costas, o abdômen começou a ficar mais globoso, e aí a gente começa a pensar em algumas estratégias para essa mulher, para a gente conseguir botar esse organismo aí para queimar essa gordura. Se eu falamos em alimentação é importantíssimo quando eu quero emagrecimento. Claro, controle de ingestão calórica é preciso acontecer, seleção dos alimentos precisa ter, alimentos mais anti-inflamatórios, com gorduras boas, com bastante proteína, mas é preciso fazer exercício físico por duas razões. Primeiro, claro, para aumentar o gasto energético do organismo e a gente conseguir otimizar esse processo de emagrecimento. Segunda coisa, gente, quando a mulher entra na menopausa, ela passa a ser exposta a um risco cardíaco 40% maior do que antes. E se a gente fala em coração, isso é muita coisa.
A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda 150 minutos por semana de esforço moderado a vigoroso. Então, assim, não é aquela caminhadinha que você faz devagarzinho. Se for fazer uma caminhada, faça em ritmo acelerado, quase uma marcha. Então, assim, se conseguir de vez em quando, intercalando com uma corridinha, ótimo. Mas, assim, o melhor exercício, se vocês me perguntarem qual é o melhor exercício para a mulher quando ela entra no climatério, é musculação, né? Exercício de força, ou um crossfit, por exemplo, que eu amo, inclusive. Então, a gente precisa fazer exercício de força, que traga resistência, que exija do seu corpo uma recuperação, para que isso gere uma adaptação e que você vai ficando cada vez melhor, mais resistente, mais condicionada. Consequentemente, você emagrece e a gente vem com esse efeito protetor do exercício físico. Então, precisa fazer. Fernanda, odeio musculação. Gente, nem tudo na vida a gente começa porque ama. A gente faz, muitas vezes, começa exercício porque sabe que é importante. O amor, ele vem depois. Então, precisa começar. Claro que é interessante você ter uma atividade prazerosa. O que você pode fazer? Se você odeia musculação, começa pela obrigação e vai fazer uma outra atividade que te dê prazer. Aí você equilibra as duas coisas. Quando eu comecei musculação, gente, eu odiava com todas as minhas forças, eu detestava. Mas eu falei que aquele dia para mim bastava. Chega, eu não queria mais viver daquele jeito. Então, no começo foi ruim, era tortura. Mas hoje é prazer, é gostoso, eu amo fazer exercício físico. E eu vou falar para vocês, eu amo qualquer exercício físico, tudo que faça meu corpo se movimentar. Então, precisa fazer exercício físico, a gente vem ajudando o emagrecimento, cuido da alimentação, cuidei do exercício físico, a gente consegue sim promover emagrecimento. Tenho dezenas de pacientes que estão aí no climatério ou já são menopausadas e que a gente conseguiu mudança de composição corporal, melhoramos muito a questão do emagrecimento, dobrinhas, inclusive eu acho muito engraçado que algumas tiram foto das costas, aí fica assim para mim, Fernanda tinha 3 dobrinhas, agora tem 2. Ó, Fernanda tinha 2, agora só tem 1 e de repente vai sumir. Então, é possível emagrecer no climatério e na menopausa, gente? É, fazendo as coisas certas por você. Não é porque você está no climatério, porque seu corpo está mudando pela sua fisiologia natural, que você vai ter que viver desse jeito. Jamais. A gente não tem que se contentar com esse tipo de coisa. Busque ajuda, estou aqui, conta comigo, me manda sempre suas dúvidas. Pode mandar, quiserem me mandar no Instagram, eu respondo, né? Eu só não faço prescrição, né? Mas responder, tirar dúvida, tiro com o maior prazer do mundo. Podem me mandar. Eu queria responder 2 perguntas que me fizeram esses dias lá no Instagram e que eu guardei para essa live. Bom, aqui eu já respondi, perguntaram, é mais difícil emagrecer na menopausa? Sim, é mais difícil por essa condição hormonal associada. É impossível? De jeito nenhum. Como emagrecer na menopausa, gente? Alimentação, exercício físico, autoconhecimento, intervenção, seja por hormônios, por fitoterápicos, mas desde que você cuide de você. Só não emagrece na menopausa quem não busca esse apoio, quem não busca esse cuidado. E quem não assistiu essa live, quem não sabe dessa informação. Então, precisa. Tem jeito sempre. Outra pergunta, é possível ganhar massa muscular na menopausa? Sim, com certeza. A gente associando uma boa ingestão proteica a um bom exercício físico de força, que dê o start ali para o músculo, para que ele, né, num primeiro momento, haja lesão e depois que ele se recupere, claro que é possível massa muscular, gente. Super possível. Além disso, além da alimentação, falei e repito, a gente tem aí a suplementação que ajuda, que é importante. O cardiologista pediu para tirar o óleo de coco e a banha de coco da minha dieta. São gorduras boas? Olha que pergunta sensacional. O que acontece? Gente, se eu estou falando para vocês que para climatério e menopausa é importante uma dieta anti-inflamatória, uma alimentação com antioxidantes, com bastante alimento anti-inflamatório, o teu cardiologista foi sábio, viu, Rosana? O que acontece, gente? Houve uma onda, uma moda, que óleo de coco, que banha de porco era a melhor gordura. Não é.
Ambos são gorduras saturadas. O que é isso, gente? Se assemelha à gordura animal mesmo, ali a gordura da carne. Você lembra aquela gordura amarela? É mais ou menos a mesma formação. Estou simplificando um pouco, mas é. E no organismo de uma pessoa que já está inflamada por uma condição fisiológica ou por uma condição ali de momento que seja, se eu trago esse tipo de alimento, eu pioro ainda mais a condição dela, exponho essa pessoa a um risco cardíaco muito maior. Então, assim, se ele falou, ele viu, te conhece, né, Rosana? Ele sabe de você? Sim, melhor evitar. E aí eu vou complementar a tua pergunta. Se você me falar assim, então qual é a melhor gordura? Azeite extra virgem. Se eu falei para vocês que mulheres na menopausa são expostas 40% mais a risco cardíaco, a gente tem que ter uma atenção triplicada com colesterol e triglicerídeo. Se eu olho para colesterol e triglicerídeo na mulher na menopausa, que inclusive tende a aumentar por causa da menopausa, eu preciso ter cuidado com a qualidade também da gordura que eu ingiro. Então, eu preciso de uma gordura que limpa, que ajuda a desinflamar. Azeite extra virgem. Pode aquecer, Nutri? Pode. Só não pode fritar de borbulhar, igual fritar um pastel e uma batata. Mas refogar, grelhar, cozinhar, assar, pode. Fica tranquilo. Se a primeira menstruação acontece cedo, o climatério e a menopausa também vão acontecer cedo ou não tem influência? Não necessariamente, tá, Gabi? O que acontece? Falo sempre aqui para vocês o seguinte: genética não é destino. Tem uma condição genética, a gente leva em consideração. Mas não é porque aconteceu isso, por exemplo, se foi com a sua mãe, com a sua avó ou com você, que isso realmente determine que você vai entrar no climatério na menopausa mais cedo. A gente precisa, o que a gente precisa é cuidar, por exemplo, se prevenir. Você que é jovem, Gabi, quanto antes você começar a cuidar da tua alimentação, a fazer exercício físico, inclusive você pode retardar um pouco essa condição do climatério e da menopausa, cuidando bem da alimentação, do exercício, de todos esses fatores que eu falei, tá bom? Óleo de coco extra virgem não é uma boa gordura? Dri, eu vou te falar assim, eu tenho um pouco de receio, sabe? Os estudos mostram pra gente que o óleo de coco extra virgem está na mesma condição do óleo de coco porque a molécula é a mesma. Entende? Ele só é ali a primeira prensa, mas a gente tem que ter cuidado também. Então, assim, vamos simplificar, né? E trazer coisa boa, fica no azeite. O azeite extra virgem você não erra, não erra. Fique tranquila, tá? Agora, quer comer o óleo de coco ou azeite de coco porque você gosta do sabor? Come com moderação, né? Usa o azeite e em preparações específicas substitui ali pelo óleo de coco. Inclusive saiu, acho que ontem ou anteontem, um estudo mostrando que, inclusive, eles fizeram, claro, gente, foi um estudo que testou em ratos, e aí você pode falar, mas nós somos humanos. Sim, mas eu acho que tudo aquilo que a gente testa em rato ou in vitro acende um farol para mostrar que pode ter algo errado, tá? Então, esse teste, esse estudo mostrou que o óleo de coco em ratinhos que tinham condição de colesterol alto só piorou e acelerou a morte deles, do ratinho, tá? Não estou querendo disseminar pânico aqui não, só para informar vocês. Gostaria dos remédios homeopáticos para o climatério. Eu vou falar os nomes para vocês, mas vejam bem, eu não vou falar quanto é, tá? Assim, qual a posologia, quantos miligramas, porque isso é individual. Isso primeiro a gente olha exame para ver, né, como é que é a condição ali daquela pessoa, daquela mulher, o que realmente ela pode fazer uso e o que não pode, o que tá bom e o que não tá. Mas vou falar alguns para vocês, tá? Quando a gente pensa em controle do estresse dessa mulher, dessa alteração de humor, da depressão, da ansiedade, tem uma linha de fitoterápicos que são os adaptógenos, que ele ajuda o cérebro a se adaptar melhor a essa condição de estresse causada pelo climatério ou pela menopausa. Então, aí a gente vem com o ginseng, com a ashwagandha, com a rhodiola rósea. Gosto muito, né? A gente pode fazer um mix ou pode usar isoladamente, dependendo de quem a gente fala. Pensando no... Deixa eu ver o que eu vou falar para vocês. Pensando na libido. Pensando na libido, a gente tem maca peruana, tríbulos terrestres, a soja, Glycine Max, tem
o trifólio pratense, tem fenogrego, tem amora negra, tem muita coisa, depende de quem a gente fala. Pensando, por exemplo, na insônia, no sono ali, a gente usa GABA, que é um neurotransmissor que induz a produção de melatonina e relaxamento. A gente tem o ProSleep, que é um mix de berries ali, de frutas vermelhas, do extrato dessas frutas vermelhas bem concentrado, que ajuda também na produção da melatonina, da promelatonina. Temos o 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano, que é um aminoácido que ajuda a promover relaxamento e conduzir a pessoa ao sono profundo. Temos o magnésio treonato, que é um tipo de magnésio, que dependendo da condição da pessoa, a gente suplementa vários tipos de magnésio diferentes. Né? Então, o magnésio treonato ajuda muito. Quando eu falo em antioxidantes, vitamina C, vitamina D, vitamina KMK2, vitamina, já falei vitamina C, vitamina D, zinco, vitamina KMK2, tenho quercetina, coenzima Q10, nossa, é tanta coisa. Ômega 3, viu, gente? Muito importante aí para mulheres que estão passando pelo climatério. Na verdade, o ômega 3 é quase que regra para todo mundo, mas para a mulher no climatério é fundamental. Cuidar dessa vitamina D também. Meus amores, eu acho que eu consegui explorar esse assunto. Então, assim, vamos lá, resumindo rapidão para vocês. É possível emagrecer estando no climatério e na menopausa, mesmo com toda essa variação de sintomas e variação hormonal? Sim, é possível. Com as estratégias corretas, você consegue promover o emagrecimento dessa mulher, como qualquer outra mulher que não esteja passando pelo climatério e pela menopausa. A gente vai ajustando, principalmente a alimentação. Não se pensa em suplementação enquanto essa mulher não tiver com essa alimentação com a base arrumada. A gente só semeia a semente numa terra fértil. Então, primeiro eu tenho que tratar lá da minha terrinha, né? Botar essa alimentação, arrumar a base. Uma vez que a base está arrumada, entendi, Fernando, estou comendo legal, a alimentação está porreta na minha vida, estou seguindo tudo certinho, aí a gente vem com esse olhar da suplementação. Muito, muito, muito difícil eu suplementar numa primeira consulta, né, no primeiro atendimento, antes que eu veja realmente que aquela mulher entendeu o que tem que fazer e coloque em prática primeiro a base, que é a alimentação. Em que idade entramos no climatério? Dri, a média, tá? E por volta ali dos 40, a partir dos 40 anos, a gente já vê uma mulher no climatério. Pode ser, mas tudo depende, claro, dos sintomas. Se é uma pessoa que não relata nada, que não sente nada, que não tem nenhum sintoma associado, muito provavelmente ela não entrou ainda, isso pode acontecer ainda mais lá na frente, 44, 45, 46, depende. Mas há muitos relatos de mulheres que a partir dos 40 anos já começam a observar alguns sintomas. Deixa eu só falar uma última coisa para vocês antes de eu encerrar. Meus amores, falem para os parceiros de vocês o que vocês estão sentindo. Né? Vamos trabalhar esse impedimento. Eu compreendo, sei que não é fácil falar sobre isso, realmente não é super desafiador. Nós não fomos criadas para falar sobre sexo abertamente, né? E isso não é da minha mãe, da sua mãe, da nossa avó, não. Isso vem desde sempre, desde lá os primórdios, né? As mulheres não foram educadas para falar sobre sexo, então a gente precisa falar sobre isso. Uma vez que faz parte da vida, é algo que, inclusive, influencia muito na felicidade aí, a sua, a do seu parceiro, dos casais, então precisa falar sobre sexualidade. Meus amores, muito obrigada de coração, agradeço a presença de todos, muito obrigada, a gente vai se falando, um beijo para vocês.